Marília, vamos falar para as pessoas o que significa estruturação de tempo, como é que a gente lida com isso, como é que a gente vive a questão do tempo, por que as pessoas estruturam o tempo, né? Porque a gente, às vezes, nem para pensar que estruturação de tempo é uma coisa que a gente tem que organizar. Às vezes a gente faz muito inconsciente e isso passa batido. E às vezes a gente nem acha que estruturando o tempo tem alguma coisa que ali no relacionamento não vai ser legal. Então, eu queria que você falasse um pouco. Estruturar o tempo, ele ocorre pela necessidade básica que todos os seres humanos têm de atender algumas fomes, que são necessidades. Então, de sermos estimulados, então, estruturar o tempo nos fornece estímulos e fornece reconhecimento. O outro comigo na relação se vê reconhecido, e eu também sou reconhecida, e isso produz estímulos. Sem estímulos, o ser humano está fadado a se deteriorar, inclusive, em termos neurológicos. E existem aí algumas formas de se fazer essa estruturação do tempo que a gente vai falando, né, Ju? O primeiro tipo de organizar, né, de estrutura, de tempo, é o isolamento. Se a pessoa está precisando, se o adolescente, por exemplo, o adolescente ele precisa muito do espaço dele. Quando entra na adolescência, a gente entende que ele precisa um pouco do espaço, que ele vai se separar dos pais, ele vai precisar fazer essa separação. Mas quando isso se torna nocivo, né? Quando isso se torna prejudicial, quando um pai pode perceber que um adolescente está isolado e é um sinal de um sinal amarelo que acende aí, né? Sim. E é importante a gente olhar para isso, porque quando se fala de estruturação do tempo, na verdade, o termo é estruturação social do tempo, do nosso tempo em convívio, né? Eric Berne, com a análise transacional, diz: quando duas pessoas ou mais se reúnem em pares ou grupos, surge naturalmente essa estruturação de tempo. E o isolamento, quando a gente fala aqui neste contexto, é principalmente quando o jovem está em convívio com os pais, com a família, com os irmãos, em sala de aula, e se retira psicologicamente da interação, mas ele está fisicamente presente. E estes são sinais importantes para os pais, para a gente observar em casa o que está acontecendo, e também em sala de aula, como que o professor pode ter isso como uma bússolazinha para poder olhar, observar, acompanhar mais de perto esse aluno e poder entender o que está acontecendo com ele. Existem experimentos que foram feitos por René Spitz há muitos anos, na década de 40, mas existem experimentos mais modernos em que a pessoa é colocada sem estimulação, e sem estimulação também ela não tem reconhecimento. Em 12 horas começa a surgir sintomas psicóticos de pessoas saudáveis. Esses experimentos foram feitos com astronautas, porque eles iriam para o espaço, às vezes ficar vestido com aquelas roupas que eles não podiam nem se autotocar. E então começa a ter esse nível de deterioração neurológica, que é estados de confusão, as ansiedades, como a Ju vai falando. E outro experimento importante é que bebês pequenininhos, bebezinhos mesmo, não estimulados, eles começam a repetir gestos meio autistas já. Então,
não consegue responder aos estímulos quando eles não são tanto estimulados sensorialmente quanto fisicamente, que é o que a Juliana estava falando do contato de pele. Mas o aspecto sensorial é muito importante porque uma das razões que leva os indivíduos a buscar esportes radicais é essa estimulação bem sensorial, né? Uhum. E que um outro exemplo que a gente fala muito é que tanto levam indivíduos a fazer esportes radicais, não estamos falando em pôr a vida em risco, não. É uma outra questão. Quanto os prisioneiros fazem qualquer coisa para não ficar na solitária. Uhum. Isolados. Eles até... não é que eles preferem, mas ainda assim um reconhecimento agressivo, uma briga, um castigo, é menos doloroso, né, Marília? Às vezes, não que seja bom, né? Sim. Do que a solidão na solitária, sem estímulo nenhum, sem contato nenhum. Uhum. É extremamente nocivo. O que a gente precisa também ressaltar aqui, né, Ju, é que, considerando que a função da estruturação do tempo é evitar o tédio, que é isso que surge no isolamento, quanto obter o máximo de satisfação. Então, do isolamento até a última forma de estruturar, aumenta o nível de envolvimento social, de contato social e de possibilidade de trocas, né, Ju? E de se sentir satisfeito não significa necessariamente que essa satisfação seja com sensações positivas, confortáveis e agradáveis. Porque nesse sentido da necessidade humana de ser reconhecido, qualquer estímulo é melhor do que nada. Inclusive o estímulo doloroso, porque isso me remete à sensação de estar vivo. Né? Então, aqui os bebês não estimulados, eles começaram a apresentar atrofia da coluna vertebral, e isso foi chamado de síndrome de hospitalismo, crianças internadas, não estimuladas, né, e fazia essa atrofia e ficava naquela posição de marasmo. Então, esse é um efeito neurológico que com o tempo vai acontecendo. E na vida adulta, todas esses transtornos, né, Juliana, e dificuldades de produzir, de promover os relacionamentos dentro de uma estrutura mais prazerosa e menos dolorosa. Ok. Tem uma outra pergunta, não sei se a gente responde, a gente segue e depois responde, o que você acha? Acho que a gente pode ir conversando em cima das perguntas, acho que fica interessante. Ok. Então, a pergunta é, com a intensificação, você está conseguindo ver aí, das interações online, pode haver uma superestimulação, levando a quadros ou distúrbios, chegando a desenvolver patologias psíquicas? Da mesma forma que, se unindo em grupo ou par, presencialmente pode ser produtivo, pode ser improdutivo, online, para mim, eu entendo que não vai fazer muita diferença. Né? Por que nós acabamos nos virando em várias coisas para poder manter os relacionamentos, manter o trabalho online, manter a psicoterapia, né? Os cursos, os trabalhos de grupos de terapia? Porque tem essa fome de estímulo que precisa ser atendida. Agora, de qualquer modo, ela pode acontecer no isolamento, porque eu posso estar num grupo aqui fazendo terapia ou me relacionando e eu me distancio, eu saio do ar e fico de novo só o corpo online presente. Né? Porque a gente tem a tendência a pensar que essas relações
virtuais, elas não são boas. E isso não é uma verdade absoluta. Elas podem também não ser boas, mas elas podem ser muito boas, em especial nesse momento agora, né? Uhum. Pois é. Pois é, então, e assim, é complicado a gente generalizar, né, Marília? A gente tem que ter cuidado com isso, né? O que você falou, não pode, a gente não pode falar que online acontece isso, presencial acontece aquilo. Isso vai depender muito da pessoa, de como ela interage, se ela quer interagir ou não, se ela está presente emocionalmente ou não, né? Psicologicamente ou não. Então, tem vários fatores que a gente precisa, com muito cuidado, perceber para a gente falar o que vai acontecer de fato, né? Então, nada é absoluto, né? Então, eu acho que a gente pode sim. Tanto é que o trabalho online está dando super certo, né? Super. Né? Inclusive a psicoterapia em grupo. Olha só que interessante. Pois é. Então, é a necessidade mesmo das pessoas que continuem, e a gente tem esse viés que é online, que ainda bem que tem, né? Que a gente continua ajudando as pessoas que precisam, né? O outro tipo, Mari, oi. Tá, lê aí, qual que é? Para idades em aquisição da escrita, a interação é sempre necessária. Como o isolamento pode ajudar ou atrapalhar o processo de relação com a escrita, né? Eu penso assim, posso falar, Ju? Claro, claro. A estimulação e o contato, a interação, é muito importante para oferecer os reforços e tudo mais, né? E estimular a coordenação mais fina da criança fazendo isso, que é essa questão neurológica. Agora, ao mesmo tempo, não é algo que seja... É tipo a questão da generalização. Não é algo que não possa acontecer também com a criança fora da interação, fazendo um exercício sozinho, se experimentando, descobrindo as formas dela própria, né? Fazer. Uhum.